Deus, Glória a vós, Senhor. naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia todo. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou me estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, a parábola que escutamos no relato evangélico deste dia é associada à vida de cada um. Porque uma interpretação muito corriqueira desta parábola é que, independente do momento da vida em que nós realmente nos voltamos para Deus, a recompensa que teremos será a mesma: a vida eterna. Os padres da igreja veem nesta parábola uma outra interpretação ainda, que se aplica à igreja. A parábola diz que o patrão saiu de madrugada. A madrugada comparada à criação do mundo. E quando o patrão chama os primeiros trabalhadores, ainda de manhã bem cedo, significam aqueles trabalhadores, aquele povo que Deus chamou da idade de Adão até Noé, mas que não escutaram a palavra de Deus, ou que começaram a trabalhar por ele e esperaram o dia todo pelo pagamento. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo e viu outros que estavam na praça. O que representa a praça? O mundo. E veja que o evangelista diz que estavam desocupados. Desocupados porque não estavam preocupados em salvar as suas almas. Esse período, até as 9 horas da manhã, segundo os padres da igreja, é o período que se compreende de Noé até Abraão. Também ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o patrão sai de novo. Este período nós podemos entender como aquele de Abraão até Moisés e de Moisés até Jesus Cristo, na sua divina encarnação. Finalmente, aqueles que são contratados às 5 horas são as pessoas que conheceram a palavra de Jesus Cristo, ou seja, somos nós. Bem-aventurados aqueles que acreditaram sem terem visto, diz nosso Senhor, no dia de Páscoa. E por que chamados às 5 horas da tarde? Porque às 5 horas da tarde, segundo a tradição, o Senhor era sepultado. O Senhor estava pendente da cruz. E vejam, meus irmãos e irmãs, que ainda mais uma vez o patrão pergunta a esses que estavam na praça às 5 horas da tarde: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? É bem verdade que
Antes da vinda de Cristo, Deus só havia se revelado ao povo judeu, que são os trabalhadores contratados no decorrer do dia. E justamente a resposta desses trabalhadores, porque ninguém nos contratou, quer dizer, porque não nos foi anunciada a palavra da verdade. Mas, bem-aventurados, meus irmãos, são esses empregados, porque o patrão disse: ide vós também para a minha vinha, ou seja, venham vocês também experimentar o amor de Deus. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores. Que tarde é essa? O ocaso do mundo, ou seja, a parousia, o dia do juízo final. E chama os trabalhadores, chama todos aqueles que se empregaram na vinha do meu reino. E qual é a diária, meus irmãos, para esses trabalhadores? A vida eterna. E o que é a vida eterna, senão a visão beatífica de Deus? De fato, nosso Senhor diz no Evangelho: vinde, benditos do meu Pai, participar, tomar posse da herança que vos está prometida desde a origem do mundo. Ora, segundo esta parábola, qual foi a diária que o patrão combinou no início do dia? Justamente uma moeda de prata. A prata que simboliza a pureza. Mas nós percebemos no Evangelho, meus irmãos, que os primeiros trabalhadores ficaram enciumados. Eles diziam que nós suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Segundo São Gregório Magno, este cansaço significa o peso da lei de Moisés. E o calor do dia inteiro, porque depois da morte, eles estiveram na mansão dos mortos, à espera de Cristo, que arrombou as portas da morte e abriu as portas do céu para eles. Oxalá, meus irmãos e irmãs, nós também mereçamos receber esta recompensa. A recompensa de, no fim da nossa vida, no fim deste mundo que passará, também seremos contados entre os eleitos, que contemplarão a Deus face a face, que receberão esta moeda de prata, que na verdade é apenas uma figura da vida eterna com a qual nós conviveremos diretamente com Cristo, porque na vida eterna o próprio Cristo será o sol, como diz São João no Apocalipse, será a luz da cidade. E na vida eterna, meus irmãos, poderemos ser glorificados junto com Deus, porque esta é a nossa vocação, a vocação à santidade, a qual o Senhor nos chama todos os dias. A esse Senhor que recompensa a cada um conforme as obras realizadas e que nos chama a trabalhar todos os dias na sua vinha, a glória, o louvor e o poder por todos os séculos dos séculos. Amém.